Testando! Depois que eu comecei a trabalhar, desenterrei um monte de blusinha bonita que eu tinha escondida dentro do meu armário e eu nem sabia da existência delas. Não que eu tenha um monte de roupas, mas sim que tem bastante peça que eu esqueço da existência e acabo não usando. Mas eu estou começando a ter oportunidade de estrelar elas novamente. Só que tem um porém. Para você usar certos tipos de peças de roupas, não todas, você precisa passar elas. A não ser que você goste de andar com roupa engiada. E assim, eu vou abrir o verbo aqui e contar logo. Eu acho que passar roupa é uma das maiores bobagens já inventadas pela humanidade. Ai, Heloísa, isso é coisa de gente preguiçosa, tá? Não. Sabe? Porque o tempo que você gasta passando roupa, você podia estar fazendo um monte de outras coisas produtivas também. Eu estou falando de senso de praticidade. Passar roupa não é algo prático. Ok, eu exagerei. Não é algo exatamente inútil, porque as roupas ficam mais bonitinhas quando estão lisas. Mas, sinceramente, tem uma série de tecidos que não te dão trégua. Mesmo você passando bonitinho, vai continuar feio ali. Aquela linha, assim, torta, que não era pra estar lá. Eu sigo sem me preocupar muito com isso. Vou dizer que eu não passo roupa, mas também não passava com tanta frequência antes de trabalhar. Tanto que, no geral, quando eu escolhia alguma peça de roupa, eu sempre olhava o tecido. A maioria das vezes eu escolhia tecidos que não amassavam fácil, pra poder usar assim no meu dia a dia sem ser julgada por olhares alheios. Por isso eu estou abrindo uma campanha contra a roupa lisa. Se você está revoltado, já está cansado de fazer isso e gastar seu tempo com algo que não é útil, junte-se a mim. Vamos fazer essa campanha mais forte para que a sociedade comece a aceitar a roupa engiada. Não aguento mais passar roupa. Ok, brincadeiras à parte, um dia desses não, acho que foi 2 semanas atrás, eu separei algumas peças pra poder passar e usar ao longo da semana, porque eu já tava cansada de usar sempre as mesmas peças de roupas que não engiavam, eu queria renovar um pouquinho o meu look. E sabe o que eu percebi? Que eu não sei passar roupa. Bom, pelo menos eu só passo ruim. Não que eu não saiba. E lá vem a minha mãe, que já tava vendo aquela cena, morrendo por dentro, e diz que eu tava fazendo tudo errado. Que na verdade eu tinha que começar pelo colarinho, aí depois eu tinha que passar pra aquela parte, e depois a manga e blá 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 blá. Foi aí que eu me dei conta que eu não sabia passar roupa. E ela achava que eu sabia passar roupa. E ao mesmo tempo que ela estava revoltada, eu também estava. Porque em nenhum momento ela me falou: olha, você tem que fazer isso, isso, isso e isso. Ela achava que eu já tinha conhecimento de como fazer isso. Mas tranquilo que aqui não é uma carta aberta atacando a minha mãe. É mais uma revolta. Porque as pessoas não te ensinam as coisas e elas esperam que você saiba fazer isso. E não é só com passar roupa. Depois que eu passei a roupa, eu percebi que eu não sabia fazer algo muito básico. Ou pelo menos eu fazia isso mal. E então cheguei a uma conclusão. Assim, do nada mesmo. Grava essa frase. Ninguém te ensina nada. Porque as pessoas pensam que você já sabe fazer isso. Então, ninguém te ensina. Aí, Luísa, do que você tá falando? A minha mãe me ensinou a passar roupa, meu pai me ensinou a cozinhar, sabe? Se você não aprendeu o básico com seus pais, o problema é seu. Então, não é bem assim. Ok, lembrando, isso depende de cada pessoa. Tem muitas pessoas que crescem sendo bem informadas em várias áreas da sua vida. Mas não é o meu caso. E eu vou supor que várias pessoas passaram pela mesma coisa que eu. Por exemplo, eu cheguei aos meus 17 anos, ou era 16, eu não lembro muito bem, só sei que era nessa fase da adolescência. E eu não tinha a menor ideia do que significava SPC. Eu ouvia várias pessoas falando disso uma e outra vez, mas eu não entendia como funcionava aquilo e por que era tão importante lembrar dessa sigla. Até que eu fui lá e perguntei pros meus pais. E eles disseram: ué, você não sabia disso não? Aí eles me explicaram. Ou seja, eles pensavam que, mesmo eu não perguntando pra eles em nenhum momento, eu ia me dar conta do que significava aquilo pela importância que tinha na nossa sociedade. Porque é importante você saber o que é SPC, mas assim, se ninguém te explica o que é aquilo, como é que você vai entender isso? Por isso que ser desinformado te afeta demais. É um pouco difícil sobreviver na sociedade se você não sabe conceitos básicos. E assim, você acaba sendo muito dependente de outras pessoas também. Mas existe algo pior do que ser desinformado, ser mal informado. Porque quando você cresce tendo certas ideias, pra depois você trocar elas, dependendo da pessoa, é muito complicado. Por isso que eu acho que, mesmo você sendo uma pessoa desinformada, é como se fosse um papel em branco. Ainda tem como preencher. Você não pode fazer a mesma coisa com um papel que está cheio de linhas e rascunhos por todos os lados. É um pouco complicado, não impossível, mas é complicado. Eu vou dar outro exemplo pessoal para poder ilustrar isso aqui melhor. Então, eu comecei a faculdade. Comecei a cursar contabilidade, não tinha a menor ideia de como funcionava o curso, mas fui tentar, né? Porque eu achava que era só contar dinheiro. Mas não é bem assim, a gente conta dinheiro dos outros.
Mas tem muita outra coisa que a gente estuda, tá? Eu era novinha, tinha 18 aninhos e eu não sabia como funcionava o mundo. Eu ainda era uma adolescente por dentro. Eu não sabia das coisas. Eu era desinformada. Tanto que eu não sabia o que era o conceito de débito e crédito. Eu nem sabia que isso existia. Mas isso não foi uma desvantagem. Uma das primeiras coisas que você aprende estudando contabilidade é que o conceito de débito e crédito é trocado. Então, se você vê crédito como se você estivesse recebendo algo, a gente vê como se você estivesse perdendo. Ok, busca um tutorial aí no YouTube, uma pessoa explicando, porque eu não vou explicar. Vocês já sabem que eu não sou a melhor pessoa explicando aqui. Eu tenho já 2 tutoriais nesse meu canal e nenhum deles presta. Então, eu não sou a pessoa mais indicada. Enfim, só sei que quando eu comecei o curso, eu não sabia como funcionava isso. Eu só sabia da existência do cartão de débito e de crédito, que o de débito você pagava na hora, e de crédito parcelava e blá, 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 blá. Só sei que um monte de colegas meus já tava tendo dificuldade pra entender aquilo e pra mim era como se fosse algo novo. Não foi tão difícil entender aquelas coisas. Voltando ao assunto, muitas vezes a gente tem ideias, ideais ou conceitos formados. E dependendo da circunstância, eu não vou dizer sempre, às vezes a gente precisa mudar o enfoque para poder assimilar algo novo e tentar não se perder no meio do caminho. Eu tentei dar um exemplo prático, mas você pode aplicar isso em tantas áreas da sua vida. Tanto a desinformação quanto a má informação parte do mesmo problema. Falta de pergunta ou falta de fazer boas perguntas ou perguntas úteis. Porque assim, a gente tem medo de perguntar. Porque no momento que a gente faz isso, estamos expondo que nós temos menos informação que a outra pessoa. Achamos que sabemos as coisas até que cai a ficha. E não é bem assim, né? Além de você ter que perguntar para aprender as coisas, você tem que saber perguntar para a pessoa certa. Porque muitas vezes a gente vai pegando conselho errado das pessoas menos indicadas. E sabe o que acontece depois? Sim, você se dá mal. Eu tenho certeza que se eu tivesse perguntado há muitos anos atrás como se passa uma blusa, minha mãe não teria problema nenhum em me ensinar. Eu podia dar 1001 exemplos aqui, mas não. Eu vou deixar isso pra você, porque você vê isso no seu dia a dia, você vê isso acontecendo toda hora. Porque são infinitas possibilidades de você aplicar isso. As pessoas não te ensinam as coisas. Nossa, eu tô falando sobre um tema sério e útil. Tô me sentindo orgulhosa. Eu estou evoluindo, estou apresentando conteúdos de qualidade pra vocês. Nossa, eu falo como se eu tivesse inventado a roda, como se ninguém nunca tivesse falado sobre essas coisas antes. Um beijo pra você, espero que você tenha um ótimo dia. Aproveite ao máximo. E é isso aí. Tchau!